Diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Ou então, vamos passar para o outro lado. Fala para quem está do lado: Jesus te convidou, fala para ele, para o outro lado. Amém? Amém? Espero que ele tenha ouvido isso graciosamente. Então, hoje nós temos uma mensagem especial para ministrar aos irmãos, não é? O tema é: passemos para o outro lado. Vamos para o outro lado, vamos para outra margem. Aqui tem dois contextos para apresentar aos irmãos. O primeiro contexto é um convite individual para você ir ao próximo nível. Fala comigo: a um próximo nível. Há sempre um próximo nível, há sempre um próximo nível de relacionamento, há sempre um próximo nível de intimidade com Deus, há sempre um próximo nível na nossa carreira, há sempre um próximo nível na nossa vida acadêmica. Fala para quem está do lado: você vai para o seu próximo nível. Amém? Então essa é uma perspectiva, um convite de Deus para nós, para chegarmos ao outro lado, para chegarmos a outra margem, não é? Para sairmos da região onde estamos, para chegarmos a um lugar novo, com pessoas novas, oportunidades novas, resultados diferentes. Quando dizem aleluia, fala assim comigo: eu creio que eu irei passar para outra margem. Mas como igreja, qual seria o nosso contexto no geral como igreja? Falei do individual, mas como igreja nós nos propusemos no início do ano a nós alcançarmos 1000 vidas. Quantas vidas, meus irmãos? 1000. Então a Via Angola quer alcançar 1000 vidas. Eu vou explicar o porquê ao longo da nossa palavra. Mas quando você decide então romper uma barreira, romper um limite, chegar a um nível mais elevado, não é? Alguns desafios aparecem, alguns obstáculos precisam ser superados. Deus chama o nosso pai Abraão no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava a trazer uma perspectiva nova para Abraão. Antes que Abraão chegasse ao lugar onde Deus iria cumprir o seu propósito, Deus pintou para ele um quadro espiritual. Deus deu uma visão enquanto falava com Abraão, não é? Esse lugar não vai ter tua parentela por perto, mas esse lugar vai ser o lugar que eu irei te prosperar. No livro de Hebreus, vocês sabem, Hebreus é conhecido como livro da fé. No capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. O desconhecido é de fato assustador, não é? Mas o chamado de Deus nos dá uma nova perspectiva, nos dá, é um exercício para nós enxergarmos os planos de Deus. Mas além de ver os planos de Deus de longe, o mais importante é você se ver nos planos de Deus. Alguém diga amém? Amém. Você tem que se enxergar nos planos de Deus. Deus então chama Abraão e faz um convite para ele, como se ele estivesse a dizer: Abraão, vamos para o outro lado. Abraão, saia dessa margem, vamos para outra margem. Ou então, Abraão, vamos para o teu próximo nível. Todos dizem amém. Amém. Prega para quem está do lado fora para ele: Deus tem um plano maior para as nossas vidas. Fala para ele: Deus tem uma outra margem para nos apresentar. Amém? Deus tem um próximo nível para nós, mas é necessário que antes de você lá chegar, você se enxergue nesse lugar. Eu falo para os irmãos: a linguagem de Deus é a linguagem do Espírito, é a linguagem que Deus usa a tua imaginação, ela usa a tua visão, usa os teus sonhos. Você precisa começar a enxergar-se nos planos de Deus. Esse foi o convite para ele. Seu filho, Isaac, não é? Viveu tempos difíceis também. No livro de Gênesis, capítulo 26, verso 1 e 2 diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. O que os olhos de Isaac viam?
viam seca, viam a fome, viam um tempo de sofrimento ali, não é? Mas o que a visão do Senhor mostrava? Eu vou te prosperar nessa terra. E ele permaneceu na visão do Senhor. Ele rejeitou o que os seus olhos viam. Ele abraçou o convite do Senhor para chegar ao outro lado, que era uma caminhada de fé. Ainda no verso 12 agora e 13 diz: semeou Isaac naquela terra. Qual terra? A terra que era suposto ter seca e teve seca. A terra que era suposto ele perecer, mas ele não pereceu. Semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Ou seja, o que era para colher em um ano, aliás, em 100 anos, ele colheu em um único ano. Mas qual é o segredo? Diz no verso, na continuação: porque o Senhor o abençoava. Fala para quem está ao outro lado: porque o Senhor te abençoa, você vai chegar do outro lado. Se você é daqueles que não quer falar nada para ninguém, coloque a mão no seu peito e fala: porque o Senhor me abençoa, eu serei abençoado mesmo, eu vou prosperar, eu vou chegar do outro lado, eu vou romper essas limitações. Quantos dizem amém? Você vai romper, e o segredo é a bênção do Senhor. Salmos diz que a bênção do Senhor é que enriquece, não é? Continuando, o texto diz: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. No mesmo texto fala da riqueza desse camarada 2 vezes. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Não é? Prosperou contra tudo aquilo que os seus olhos, naturalmente falando, viam. O homem prosperou. Deus tem tesouros escondidos e Ele revela aos teus filhos. Mas você precisa andar pela fé. Você precisa... Claro, a vida não é fácil. Falamos isso todos os domingos para os irmãos, não é? Mas o Senhor, a presença do Senhor em nossas vidas é o segredo para você viver uma vida exitosa, uma vida próspera. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Êxodo capítulo 3. Isso aqui eu não apontei. Êxodo capítulo 3, do 3, versículo 10. Êxodo 3, 10. Hoje eu queria ter uma experiência tradicional. Aleluia. Mas não vamos ser legalista, apontar os outros. Você não trouxe Bíblia, não precisa ser assim também. É mais fácil o download, isso aqui realmente é muito ter. Versículo 10 diz: então Moisés perguntou, 3:10, agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Você vê, a visão de Moisés mostrava que ele tinha limitações. Ele entendia de fato que ele não tinha poder suficiente, não é, para desafiar Faraó. Mas ainda assim, mesmo com todas as suas limitações, você tem um testemunho escrito. Ele libertou o povo. Moisés é o libertador do povo. Mas qual que era o segredo? Com quem ele andava. Ele foi enviado pelo Senhor. E ele ainda pergunta: mas o que eu vou falar quando me perguntarem, não é? E aí o Senhor fala para ele: você vai dizer que o eu sou te enviou. Por que você vai chegar do outro lado? Por que você vai chegar na outra margem? Porque você vai ser conduzido pelo Senhor. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao lado: as suas limitações não são impedimentos para Deus fazer um milagre na sua vida. Quantos dizem amém? Amém. Você pode dizer um aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nesse momento. Aí os problemas começam, Moisés começa uma caminhada ali, não é? Tem as 10 pragas, aí Faraó permite, mas depois Faraó se arrepende, vai atrás do povo, e quando lá chega então diante do Mar Vermelho, o povo se desespera, não é? Moisés clamou ao Senhor. Aí nós falamos: pastor, por que a nossa vida
Tem que ser assim. Parece que Deus espera sempre que aperte a situação, fique cada vez mais complicada, não é? Para depois ele efetuar um grande livramento. É o modus operandi de Deus. Hollywood copiou, não é? Hollywood espera que a situação fique sempre bem complicada e depois traz uma solução vinda de algum lugar. Esse é o modus operandi de Deus também. Deus faz isso nas nossas vidas. Mas às vezes Deus esconde portas. Deus sempre tem uma porta para nós que nós ainda não vimos. Então Ele fecha algumas, não é? Porque não é o caminho que Ele quer que nós tomemos até chegarmos a uma porta que de fato é que o Senhor separou para nós. Mas às vezes Deus esconde a porta para que nem mesmo o inimigo veja, nem mesmo o inimigo se aperceba. Aqui o povo estava dentro de uma situação. Deus já tinha uma porta aberta para o seu povo. Moisés não viu, o povo não viu, Faraó não viu também. Onde é que Deus escondeu essa porta? No mar. O mar que para eles era a morte, era o impedimento. Deus abriu o mar. O povo passou por essa porta. Essa porta era para o povo de Deus. Quando o Faraó e o seu exército tentaram passar pela mesma rota, o que aconteceu? O mar fechou. Falou comigo, as portas que o Senhor abriu para mim, o inimigo não poderá entrar. Quantos dizem aleluia? Amém? Então, seus impedimentos, é só Deus a mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Deus tem o domínio de todas as coisas, não é? Êxodo 14:21 diz, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, por outras palavras, orou, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Alguém diga aleluia. Mas outra pessoa que venceu limites, obstáculos é Davi. Davi, então, ele enfrenta Golias, não é? Em 1 Samuel 17:4, a Bíblia fala, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. E nós sabemos a história. Golias ameaçava o povo dia e noite, não é? Durante 40 dias ele ameaçava o povo, até que um homem se posicionou em fé. Mas antes disso, o rei se acovardou, os melhores soldados se acovardaram, o exército inteiro ficou com medo, até que alguém posicionou-se em fé, não é? E aí, você lembra da passagem também, onde Davi fala, você vem contra mim com espada, armadura, com lança, mas eu vou contra si no nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o nosso posicionamento de fé. Fala para quem está do outro lado, vá pela fé. Eu fico sempre a pensar, eu acredito, você não precisa concordar comigo. Fé não é ausência de medo, não é? Mas é apesar do medo, você vai assim mesmo. Na confiança de que o Senhor fará. Você tem Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei faz uma ameaça a eles, não é? E eles dizem, o Senhor, se quiser, pode nos livrar da sua fornalha, ó rei. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não iremos nos prostrar diante da tua imagem. Entendeu? Eles temiam sim pela vida, mas mesmo temendo pela vida, eles escolheram servir ao Senhor. Amém? Fé. Isso é fé. Deus tem para ti uma outra margem. Deus tem para ti um outro lugar. Quantos dizem aleluia? Aleluia? Deus tem para ti outras pessoas. Deus tem para ti uma vida nova. Uma vida extraordinária. Mas, claro, hoje eu quero marcar a ênfase da nossa palavra naquilo que nós como igreja precisamos nos posicionar, não é? Para alcançar aqueles que estão do outro lado. Você sabe, Israel tornou-se um guardião de Deus, da revelação de quem o Senhor é. Todas as outras sociedades eram politeístas, adoravam a vários deuses, eram idólatras, não é? Mas, de fato, Israel guardou a revelação do Deus único, invisível, não é? Que não era uma imagem, mas que era o Deus Todo-Poderoso. Israel guardou essa revelação. E onde o povo passava, não é? Outros se apercebiam desse Deus e passavam a servi-lo. Não à toa, na genealogia de Jesus, você tem até mulheres que não faziam parte do povo de Israel.
mas estão lá porque creram no Senhor dos Exércitos. Amém? Essa é a nossa missão como igreja. Onde você passar, você vai ter sempre gente que não serve o seu Deus. Então espera-se agora que você vá para o outro lado. Do outro lado tem gente que não conhece o seu Senhor. Tem gente que não teme o seu Senhor. Tem gente que nunca ouviu os milagres que você ouve ou que você experimenta. Fala para quem está do outro lado. Do outro lado tem gente que precisa de socorro. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 1 ao 5 diz... Aliás, não vamos ler o som. Marcos 5. Tem que cantar aquela música, né? Mateus, Marcos, Lucas. Ok. Marcos, capítulo 5, verso 1. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então você vê, esse era um camarada que estava do outro lado. Alguns colocam assim, dessa forma, eu achei tão bonito. A Bíblia não fala, não é? Mas eu concordo só pela beleza da ideia. Jesus então constantemente se retirava para orar. Houve a multiplicação de pães, depois então Jesus retira-se para orar e a Bíblia fala que ele vai para o monte orar. Não é? E lá ele saiu já de noite, quando ele encontra os discípulos, não é? No meio do mar, fazendo a travessia. E alguns dizem, contam, acrescentam, eu só acho bonito, que Jesus foi orar no monte. E esse homem, o endemoniado, ele gritava de dia e de noite. De dia tem muito barulho, então os gritos às vezes não são tão perceptíveis, não é? Mas quando é noite e está aquele silêncio na região toda, e você tem um endemoniado que grita a noite inteira, não é? Então, disse que Jesus, enquanto orava, ouvia os gritos daquele homem aflito. Por isso, então, ele fala, os homens que vão atravessar o outro lado. E do outro lado é esse homem que vai ser liberto, não é? Como eu disse, não está na Bíblia, é só suposições, só ideias, não é? Mas, de fato, quer ele tenha ouvido naturalmente ou não, Jesus se posicionou para ir ao encontro daquele homem, para libertá-lo. Fala para quem está ao teu lado, do outro lado da margem. Há uma missão. Amém? Lucas 8,35. Acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Jesus chega lá do outro lado, o endemoniado vem a correr ao seu encontro. Jesus expulsa os demônios. Você conhece essa passagem, não é? E agora aquele homem é outro. Aquele homem que andava nu, que dormia em sepulcros, não é? Em campas lá. Agora ele estava vestido, assentado diante de Jesus e ele ouvia, conversava. Estava em perfeito juízo. Esse homem agora é enviado para dar testemunho para os da sua casa, para os da sua família. E a Bíblia fala que não apenas isso, mas esse homem foi dar testemunho em toda a Decápolis, né, que é o conjunto de 10 cidades. Por quê? Por conta da obra que o Senhor Jesus fez. Mas antes dele ir pregar, ele assentou-se aos pés de Jesus, em perfeito juízo. Você vê, porque alguém se dispôs a ir do outro lado. Porque alguém se dispôs a ir fazer uma missão. Alguém se dispôs a ir lá libertar aquele que está aflito. Então, quando nós nos dispomos a ir para o outro lado, nós colocamos a visão,
não é? Nós vivemos o propósito que Deus tem para nós. Colocamos a visão de Deus em prática. Essa visão foi dita em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos, ensinem-os a guardar tudo isso que vocês aprenderam, vamos assim dizer, com Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a visão. Agora, ir para lá é colocar a visão em movimento. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Amém? Lucas 5:5 diz: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Você vê, há uma vida nova quando você entende o propósito de Deus, não é? Pedro aqui dá uma resposta para o Senhor Jesus. Jesus fala para ele a respeito da pescaria: faz-te ao mar, vamos pescar. Ele diz: olha, a noite inteira nós tentamos, eu sou pescador de profissão, não há nada para pescar aqui, mas pela sua palavra nós iremos. Mais para frente ele tem essa grande pescaria, não é? Ele fica com medo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. E Jesus então faz um convite para Pedro: vem andar comigo. Por outras palavras, né? Você não vai ser mais pescador de peixes, você agora vai ser pescador de homens. O que mudou na vida desse camarada? Um encontro com o Senhor, um encontro com Jesus, não é? Jesus então fala para ele: vamos sair dessa margem, vamos para outro lugar, porque tem uma outra pescaria, tem um outro propósito, tem um outro estilo de vida, tem uma outra maneira de viver. Você conhece isso como alegria, você conhece isso como prosperidade, mas eu tenho um nível mais elevado para a sua vida, Pedro. Você está disposto a viver isso? E Pedro larga as redes, abandona o barco e agora passa a seguir a Jesus e se torna um pescador de homens. Pastor, mas sempre foi assim? Não! Pedro duvidou um momento e ele voltou a pescar peixes. E o que aconteceu? Jesus apareceu novamente no dia que ele caiu. Então tem dias que você vai falhar sim, mas presta atenção. Jesus tem um chamado para ti, ele sempre vai aparecer para te lembrar do chamado que ele te fez. Você agora é um pescador de homens, Pedro. Lucas 5, versículo 10 diz: não temas, doravante serás pescador de homens. Amém? Mas você sabe, ultrapassar limites, vencer barreiras, superar obstáculos, isso é feito quando nós somos cheios do Espírito Santo. Você vence hábitos antigos quando você é cheio do Espírito Santo. Você vence essa letargia toda quando você é cheio do Espírito Santo. Atos 2, verso 1 e 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como um vento impetuoso. A Bíblia fala que esse vento encheu toda a casa, línguas foram repartidas como de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Começaram a falar em línguas novas que eles não conheciam. Outros ouviram, eles não conheciam os seus idiomas nativos, porque foram cheios do Espírito Santo. No primeiro momento a igreja estava presa numa casa com medo da morte, mas agora que foram cheios do Espírito Santo, Pedro se levanta, prega para 3.000 homens ali e 3.000 homens são batizados naquele mesmo dia. O que transformou Pedro? De um homem medroso que negou Jesus 3 vezes porque tinha medo de morrer, que se escondeu dentro de casa e agora prega para 3.000 homens. Ele foi cheio do Espírito Santo. Pergunta para quem está falando: você está cheio hoje? Pergunta pelo combustível: está no fim já? Está cheio? Então você vê, pastor, ele é que é mau, fulano é que é mau. Não, às vezes só está com azeite baixo, só precisa de um pouco mais de combustível. Amém? A palavra fala: suportai-vos uns aos outros. O suportai-vos não é aturar o outro, presta atenção, no mundo contexto da palavra. A palavra é dar suporte. Quem é mais forte dá suporte ao outro. Se o outro está um pouco assim, com pouco azeite, com pouco combustível, pastor, como é que eu vejo que o outro está com pouco azeite? Ele fica rabugento, ele dá a resposta que não devia, ele perde o bom senso às vezes, não é? Ah, não, tem que saber, eu sou crente, mas não sou burro. Não, é só a unção que está embaixo, ok? Aí você ora pelo irmão, você ora pela irmã,
Quando você nota isso, dá comida é importante, às vezes é fome. Ok? Mas é importante, é crucial você ser cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, os frutos do Espírito se manifestam. Benevolência, bondade, paciência, domínio próprio. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está do lado, que bom que você está cheio hoje, em nome de Jesus. Amém? Então você vê, o que torna esse homem agora valente, corajoso, portador da palavra? Ele foi cheio do Espírito Santo. Barreiras foram retiradas. Ele se dispôs a ir para o outro lado. Alguém diga aleluia. Quando você entende o propósito, nada te para. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. A visão, ela precisa estar em movimento. A visão precisa estar em movimento, meus irmãos. A visão precisa ser praticada. Pastor, como é que eu faço isso? Você não precisa inventar nada. Você compartilha o que você recebeu. Pega a palavra que você recebeu no domingo e compartilhe com alguém. Grava um vídeo, coloca nas suas redes sociais. Convida alguém para ir para o encontro com Deus. Teremos encontro com Deus agora no sábado, não é? Nós estamos a orar para que nós possamos trazer aqui um tanto de gente. Para quê? Para que eles sejam libertos. Para que eles possam experimentar o que nós temos experimentado. Aquele homem, o gadareno, em última análise, não é? É uma representação nossa, sem Deus. Aflitos, angustiados, não é? Ansiosos, entendeu? E às vezes são coisas tão simples que a pessoa fala assim: poxa, mas por que ele não é capaz de fazer isso? É algo muito natural. Pois é, mas ele está preso, ele precisa de socorro. Você precisa chegar do outro lado. Você vai ser aquele que vai ter que entrar no barco e chegar do outro lado. E tem lugares que você tem acesso, o pastor não tem, os teus irmãos não têm. Tem gente que só você consegue chegar. Eu gosto muito do texto no livro de Esther, não é? Então, o povo estava a ser ameaçado de morte. Esther estava com medo da morte também. O tio dela, ou primo, dependendo da tradução que você lê, não é? Quando você vai, fala para ela: olha, se você não se posicionar em favor do seu povo, o livramento virá. Poderá não vir de si, mas Deus vai trazer o livramento através de outra pessoa. Mas, é isso mesmo, não é? Mas, ele pode vir através do seu posicionamento, da sua intercessão. Estou a parafrasear, amém? Através da sua intercessão junto do rei. E aí a questão é: quem sabe não foi para esse momento, esse específico momento, que Deus te colocou nessa posição de rainha? Irmãos, olha, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um diácono na casa do Senhor, não é? Mas quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou na profissão que você ocupa, no cargo que você ocupa, relacionando com as pessoas que você relaciona, com a influência que você tem. Quem sabe não foi para esse momento, para que você possa chegar do outro lado da margem, para livrar aqueles que estão aflitos. Eu falo muitas vezes para os irmãos: nosso cristianismo não pode ser centrado em nós. Nosso cristianismo, nós não podemos ser a tampa, o termômetro. Não é para nós apenas do tipo: eu vou à igreja, eu sou cheio de Deus, eu sou abençoado e a minha casa está bem e está tudo bem comigo. É um cristianismo muito raro. Nós precisamos aprender a compartilhar vida. Aí vou pegar 2 exemplos aqui, porque acredita em mim, a palavra está mesmo no fim. Aleluia. Amém. Não serei envergonhado hoje. Não é? Mas você tem a mulher samaritana. Ela tem uma conversa com Jesus a respeito de água, não é? E aí Jesus fala para ela que há uma sede no seu interior, que aquela água do poço não poderia saciar, não é? E Jesus então apresenta para ela uma água que, caso ela bebesse do seu interior, iriam fluir rios de água viva.
Ela fala, me dá de beber essa água, Senhor, eu quero essa água, não é? E aí Jesus fala para ela que ele é o Messias. Essa mulher é cheia de vida, cheia de alegria. Ela entra para a cidade, ela vai contar para todo mundo que ela teve uma experiência com Jesus. Mas ela poderia ser, ai meu Deus, eu estava tão acusada, mas agora eu recebi livramento, não preciso mais ter vergonha de ninguém, agora eu vou caminhar com a cabeça erguida e acabou a história. Não, aquela mulher sai daí e ela vai dar um testemunho. E ela testemunha para toda a cidade. A Bíblia fala que os homens da cidade saíram e foram ter com Jesus, ouviram a Jesus e creram em Jesus. E no final disseram, não é? Agora não queremos mais porque você falou, mas nós mesmos, não é? Tivemos com o Messias. Nós mesmos o conhecemos, tivemos a nossa própria experiência. Antes eu ouvia falar que existe uma vida diferente, um encontro com Deus que transforma, que muda histórias, mas agora eu mesmo passei pelo encontro. Você sabe, irmãos, é tão recompensador você ouvir alguém que fala assim, olha, uma vez estava eu distante, longe do Senhor, mas eu vi uma postagem de um ex-colega do trabalho, um ex-colega da universidade, um amigo que falou alguma coisa, e aquelas palavras mexeram comigo. E aí eu perguntei, onde é que é a igreja? E ele me convidou para ir para a igreja. Eu fui para a igreja. E ele me convidou para o encontro com Deus. E eu fui para o encontro. E eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu fui batizado. E hoje eu sirvo ao Senhor. Minha vida não é mais a mesma. Minha casa não é mais a mesma. A minha história não é mais a mesma. Por quê? Porque um amigo meu me convidou. E esse amigo é o Hélio, é o Moisés, é o Mauro, é o Edson. Quem quer que seja. Mas aí fica registrado na sua história. Paulo diz que aqueles irmãos que ele ganhou e apacentou tornaram-se pedras na sua coroa. Esse é o convite que nós temos para ti hoje. A todos quantos você ganhar em Cristo Jesus, tornar-se-ão pedras na sua coroa. Mas qual que é o desafio? Você precisa ir do outro lado. Você precisa passar para outra margem. Passar para outra margem é sair da zona de conforto. Pense no nosso pai Abraão. É o convite que o Senhor te faz hoje. Do outro lado, não é? Da vida de Abraão. Deus fala para ele o quê? Lá do outro lado, lá na outra margem, todas as famílias serão benditas por tua causa. Se Abraão não tivesse saído, não teria acontecido. Deus tem uma história nova para reescrever, vamos assim dizer. Deus tem vidas para transformar. Mas o que é necessário? Que você vá para o outro lado. Que você passe para outra margem. Por que nós queremos crescer? Porque são mais famílias restauradas. São mais filhos restituídos. São mais relacionamentos entre pais e filhos que são abençoados, não é? São mais homens de Deus que aprendem de fato a ser um pai de família maneira de Cristo. São mais mulheres que aprendem a submissão em Cristo Jesus. A Bíblia fala que a nós foi dado o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Como é que nós fizemos isso? Anunciando a Cristo Jesus, morto e ressurreto, e morto pelos nossos pecados. Na sua ressurreição, nós agora passamos por uma vida nova. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. O que é necessário, pastor? Se dispõe aí para o outro lado. Não é simples, não é fácil, mas é a vontade do Senhor para nós. Quantos dizem aleluia? Amém. Existem almas para salvar, meus irmãos. Existem vidas para restaurar. Existem pessoas que estão à espera sem esperança. Estão sem esperança, sem alegria, sem vida, à espera que alguém traga uma boa nova, uma boa notícia. Seus pecados foram todos perdoados. Ele se fez pobre para que você fosse enriquecido. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, não é? Ele morreu na cruz no seu lugar. Para que você fosse curado de toda a enfermidade. Mas é que você não tem noção do tamanho do meu problema. Não tenho mesmo. Mas eu tenho noção do tamanho do meu Deus. Não há ninguém que seja maior que o nosso Senhor. Não há desafio que seja maior que Ele. Não há noite que não vai amanhecer. O seu choro pode durar a noite toda. Mas creia em mim, do outro lado há uma manhã que se renova. As misericórdias se renovam na sua vida. Se disponha hoje para ser um abençoador.
Fala para quem está ao teu lado. Do outro lado, tem gente à tua espera. Pastor, já faz um tempo, já tem alguns meses que eu falei com Deus que eu vou largar isso, de querer levar as pessoas, de anunciar o Evangelho, de ter um ministério. O importante é cuidar de mim. Já falou isso, você não precisa nem levantar a mão. O importante é cuidar de mim, porque ninguém cuida de mim. Você sabe, esse é o que é o grande mistério do cristianismo. Nós somos aqueles que foram chamados para cuidar de outros. Não é que não dói. Deus sabe da nossa dor, Deus sabe da nossa luta, Deus sabe das nossas provações. Mas é mesmo na sua fraqueza onde o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando você não tem mais força nenhuma que a força de Deus se manifesta. E aí quando você tiver a ajudar outros em meio à sua dor, em meio à sua luta, em meio à sua fraqueza, você será o primeiro a dizer: não fui eu, mas a graça de Deus operando através de mim. Então tem dias que você não está bem. Tem dias que você vai estar mal nas últimas. Mas Deus te chamou para ir do outro lado. É um chamado do Senhor. Do outro lado tem vidas a serem alcançadas. Tem uma esperança a ser pregada. Você vai precisar romper os seus limites. Superar obstáculos. Mas como eu falei para os irmãos, não sozinho. Isso não é tarefa de um homem por si só. É tarefa de um homem cheio do Espírito Santo. Isso não é tarefa de uma mulher apenas que conhece muitos textos bíblicos. Não. É tarefa de uma mulher cheia do Espírito Santo. Quando você for falar para as pessoas a respeito de Cristo, lembre-se sempre, quando você abrir a boca, Deus vai falar através da sua boca. Você não precisa convencer ninguém. Pastor, eu não estou conseguindo convencê-los a ir para a igreja. Eu não estou conseguindo convencê-los a ir para o encontro. A chave é a oração. Oração foi a nossa palavra do domingo passado. Apresente a Deus tudo em oração. Amém. Não é? Em fervente oração, apresente essa pessoa diante de Deus. Sempre. E Deus irá fazer. Oração é a expressão mais clara de que você entrega o domínio para Deus. Amém. Oração é a expressão mais clara de que você decidiu confiar no Senhor. O que Jesus fez antes de ir para o outro lado? Ele se retirou em oração no monte, não é? E depois ele atravessou. E o poder era tanto que ele poderia ter ido de barco primeiramente. Mas Jesus decidiu primeiro andar sobre as águas. Por quê? Havia poder em Cristo Jesus. Primeiro, eu fico a imaginar a cena, não é? Os demônios lá do outro lado. A verem que Jesus terminou a oração. E Jesus agora caminha sobre as águas em direção a eles. Estava o barco dos discípulos ali no meio. Jesus caminha por sobre as águas. Os demônios lá do outro lado. Ele está vindo, está em nossa direção. Que a Bíblia fala que os demônios tremem, não é? Então, ele vem. Será que ele vai ficar no barco e vai voltar? Não é? E Jesus se posiciona. A geração de hoje diz que ele estava farmando aura, né? Era Jesus a caminhar sobre as águas. E a cada passo, não é? Estava mais perto da libertação de um homem. Mais perto de alguém que iria anunciar o Evangelho. Mais perto. Naturalmente falando, ninguém diria que aquela seria a história daquele homem. Preso, não é? Angustiado, habitando em lugar de morte. Mas o Senhor foi atrás desse homem. Quantos dizem aleluia? Aleluia. E essa é a nossa história, irmãos. Vou encerrar falando desse momento aqui. Nós somos o homem que estava do outro lado. E Jesus se fez homem. Jesus habitou entre os homens. Jesus que criou as pernas aprendeu a andar. Jesus que deu a fala ao homem, ele teve que aprender a falar, não é? Jesus, sendo Deus, ele teve que segurar nas mãos da mãe para dar os primeiros passos. Foi difícil para Deus. Deus teve que aprender a obedecer. Lá em Lucas, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a ser submisso aos pais. Mas lá no livro de Jó, não é? Deus está falando com Jó e diz que ninguém basicamente me dá conselhos. Onde você estava, Jó, quando eu firmei as estrelas no céu? Onde você estava quando eu determinei o limite do mar, das águas? Onde você estava? Não há ninguém que me dê ordens, por outras palavras. E Deus então se faz homem e aprende a submeter-se.
E tudo isso é a caminhada do Senhor em nossa direção por sobre as águas até o dia que nós fomos encontrados. Teve um dia que a luz de Cristo brilhou na sua vida. Teve um dia que Jesus decidiu atravessar o mar para te encontrar do outro lado. Filipenses fala que ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo e tendo sido reconhecido em figura humana. Ou seja, saiu do lado da divindade e passou para o lado do homem para te resgatar, para te trazer de volta a comunhão. E agora que você foi resgatado, a sua missão é a mesma. Vá para o outro lado. Vá para o outro lado. Se disponha, pague o preço. Dobre os seus joelhos, faça uma lista de nomes. Enquanto eu prego, se o Senhor te lembrou de alguém, põe essa pessoa em oração. Ore por ele, se disponha a tê-lo, não aceite. Ah, pastor, mas eu já oro pela minha família há tanto tempo e ninguém quer saber. Eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, eu oro pelo meu tio, eu oro pelo meu pai, eu oro pelos meus sobrinhos, mas eles fizeram as suas escolhas. Não aceite isso. Ore incessantemente. Se tem alguém a orar, então você pode crer. Vai chegar o momento que Deus vai te dar a oportunidade de chegar do lado onde eles estão e anunciar o evangelho de paz para eles. E eles vão crer, e eles vão ter um testemunho. A minha tia pregou para mim. A minha mãe falou para mim de Jesus. O meu pai nunca desistiu de mim. Foi o meu irmão que nunca desistiu de mim. Ele orou por mim. Ele me apresentou a Cristo que eu conheço hoje. Deixa eu te dizer, há um outro lado que você é guardado. Não é? A natureza anseia a manifestação dos filhos de Deus. Você foi chamado. Amém? Fique em pé no seu lugar. Que isso, pastor? Eita! Não estou assustado. Feche os seus olhos. Nós vamos dedicar um tempo em oração. Pastor, por que eu devo orar? Primeiro você vai agradecer porque o Senhor te encontrou na sua aflição. Ele se dispôs a te salvar, atravessou para te encontrar do outro lado. Mas depois você vai orar pedindo a Deus para que Ele te fortaleça, para que você pregue a outros. Então não diga em si mesmo, pastor, eu sou incapaz, eu tenho pouca força, o meu testemunho é fraco, a quem é que eu poderia falar? Não diga isso de maneira alguma. Deus vai te encher hoje do seu Espírito. E sendo cheio do Espírito, você vai falar para outros a respeito do encontro com Deus do sábado. Você vai convidá-los e eles terão uma experiência com o Senhor. Amém. Essa experiência será de transformação. Essa experiência será de vida nova. Essa experiência será de mudança, de novos posicionamentos. Deus requer de nós hoje um posicionamento. Que você se posicione como um homem de Deus. Que você se posicione como uma mulher de Deus. A nossa postura mais nobre é a postura de oração. Você vai orar a Deus hoje. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Nós precisamos romper limites. Nós precisamos permanecer firmes na palavra. Inabaláveis na palavra. Nós precisamos viver o propósito de Deus. Nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores. Uma igreja que vive o propósito do Senhor. Nossa vida não é feita de dias alegres apenas. O diabo não vem. Mas é importante nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. Queridos, é tempo de passar para o outro lado. É tempo de nos posicionarmos em fé. De passarmos para o outro lado. Deus tem um outro lado para cada um de nós. Deus tem um povo que só você conhece. A palavra fala primeiro em Isaías e depois se cumpre em Mateus. O povo que andava em trevas viu a sua luz. Seus rostos foram iluminados e jamais serão confundidos. Há um povo em trevas.
Há um povo que o Senhor quer brilhar a sua luz. Há um povo que o Senhor te chama nessa manhã. Há um povo que o Senhor te convida, que o Senhor te indica. Se calhar começa pelos da sua própria casa. Não desista. Ore ao Senhor, se posicione em fé. Creia que Deus irá fazer. Irá começar pelos da sua própria parentela. Deus irá mudar histórias. Mas não desista. Posicione-se hoje em fé. Permaneça em oração. Aí nesse seu lugar, feche os seus olhos e fala com Deus. Abre a sua boca e fala com o Senhor. Senhor, eu me disponho. Você sabe, Isaías, ele ouviu uma conversa na corte celestial. E Deus então questiona: a quem enviaremos ao povo? E há uma resposta de Isaías. Ele diz: Senhor, envia a mim. Envia a mim, Senhor. Que essa seja a sua resposta nessa manhã. Se posicione hoje dizendo ao Senhor: Senhor, eu aceito ser enviado. Se posicione hoje. Se posicione hoje. Deus quer te usar para influenciar outros homens. Deus quer te usar para influenciar outras mulheres. Deus quer te usar para influenciar outras jovens. Deus quer te usar para influenciar. Disponha-se hoje. Disponha-se hoje a chegar do outro lado. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia a mim, Senhor. Pai, eu dou a minha vida para isso, Senhor. Eu me entrego para esse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos hoje. Coloca, Deus, uma palavra no coração dos meus irmãos. Coloque uma palavra de vida, uma palavra de fé. Senhor, Tu és Deus que eu falo. O Senhor, tua boca não está fechada para nós. Os teus ouvidos não estão tampados para que não possas ouvir a nossa oração nessa manhã. Senhor, nós oramos hoje, nós pedimos a Ti, Senhor, Pai, dá-nos uma direção, dá-nos um posicionamento correto, fortalece-nos hoje, Senhor. Senhor, uma maneira adequada de viver, e nós assim a queremos, Pai amado. Queremos chegar do outro lado. Do outro lado há uma família para abençoar. Do outro lado há homens e mulheres de Deus para que sejam alcançados em Cristo. Senhor, como o Senhor fez no passado, Senhor, faz outra vez, Jesus. Faz outra vez no coração dos meus irmãos. Faz outra vez, Senhor. Chama, Deus. Lembra que há uma grande pescaria. Senhor, há uma grande pescaria. Há redes que precisam ser lançadas ao mar. Senhor, restaura ministérios hoje. Restaura chamados hoje, Senhor. Restaura paixão. Restaura amor, Senhor. Restaura o amor, Senhor. Restaura hoje, Jesus. Damos uma língua incendiada para pregação do Evangelho. Enche essa casa com o seu poder. Enche essa casa com o seu Espírito, Senhor. Limpa as tuas cor de fogo. Capacita-nos hoje, Senhor. Enche-nos hoje, Senhor. Capacita-nos hoje, Jesus. Enche-nos hoje, Senhor. Ao outro lado para ser alcançado. Restaura, Senhor. Ressuscita ministérios hoje, Jesus. As redes estão prontas. Os campos estão brancos. Senhor, nós oramos por ceifeiros. Oramos por pregadores. Oramos por aqueles que não lavam a mão do arado, Senhor. Senhor, ressuscita hoje, Jesus. Queremos ir ao outro lado, Senhor. Existem filhos e filhos santos. Esposos e filhos santos. Famílias, Senhor. Senhor,
Jesus orientou aquele homem. Ele pede a Jesus: Senhor, eu posso te seguir. Jesus fala para ele: vai, conta para a sua casa tudo o que aconteceu consigo. Deus chamou na sua casa. Deus te chama hoje. Antes das cidades, Deus quer começar pela sua casa. Antes das 10 cidades, antes da grande aventura ministerial, Deus quer começar pela sua casa. Pela sua casa. Pela sua casa. Oh Deus. Oh Deus, eles estão aqui, meu Senhor, que foram chamados. Uma geração, Senhor, que se posiciona em fé. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. A pergunta que ecoa hoje no nosso meio é: a quem o Senhor enviará? A quem o Senhor enviará para dar testemunho? Que a sua resposta seja: eis-me aqui, Senhor. Para de resistir. Abra mão de toda essa justiça própria, de todo esse entendimento pessoal. Se renda hoje ao Senhor. Renda-se hoje ao Senhor. Lembrando, Senhor, eu abro mão do meu entendimento. Eu abro mão para fazer a sua vontade. Abra mão hoje. Abra mão hoje. Posicione-se em fé hoje. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Você sabe, tudo começa pela oração. Oração. Você ore hoje pelos seus familiares. Comece a orar pela sua casa. Pastor, eu já não sinto nada quando eu oro. Ore assim mesmo. A fé não é pelo sentir. Ore a te sentir, então, mas ore. Ore a Deus. Ore ao Senhor. Deixe esse lugar para a sua oração, lugar. Ore nominalmente. Ore por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Ore. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Talvez você esteja orando pelo seu pai, pela esposa, pelo esposo. Mas ore ao Senhor. Deixe Deus te levar para o outro lado. Deixe Deus te levar para o outro lado. Se derrame hoje. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore a Deus. Ore ao Senhor. Não desista. Não abra mão. Não desista, não abra mão. Deus quer te levar para o outro lado. Não abra mão. Aquilo que Deus está falando no seu coração dos dias de hoje. Aponte, escreva. Escreva essa visão num lugar tão grande, para que mesmo aquela que passa do reino veja. Talvez você mesmo se esqueceu da visão que o Senhor tinha dado. Talvez você passou e nem viu. O placar caiu. Mas nosso Senhor te lembra. O Senhor te chamou. O Senhor te separou. Vamos juntos, meu irmão. Vamos juntos para o outro lado.
Jesus colocou os discípulos no barco. Houve um momento em que a tempestade se acabou. Quando Jesus chegou perto, Pedro caminhou sobre as águas. Veio Pedro. Ele afundou por instantes. Mas a palavra fala que Pedro também chegou do outro lado. Você vai chegar do outro lado também. Vamos juntos, meu irmão. Nós somos os discípulos. Vamos juntos, não desista. Vamos juntos. Oh, Senhor. Leva-nos para o outro lado. Leva-nos para outra margem. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Jesus. Nós vamos encerrar orando de 2 em 2. O casal pode ficar junto se preferir também. Mas, procure um homem,